sou Ruth Chaves. E eu sou Camila Trindade. E juntas nós vamos apresentar o podcast Minha Amiga Advogada. O episódio de hoje é do quadro Este Imóvel é Meu no Papel. E nós vamos falar sobre retificação diária, especificadamente na via administrativa perante o cartório de registro de imóveis. Sim, doutora Camila. Retificação diária muitas vezes é um procedimento que a gente só descobre quando vai fazer a venda de um imóvel. Exatamente, né? Quando é realmente necessário. O podcast Minha Amiga Advogada, ele faz parte do projeto Chaves de Inventário. É um canal de educação jurídica para você. E esse é um importante momento de esclarecimento jurídico em direito de família e direito de sucessões, com ênfase em inventário e direito imobiliário. Sim, eu quero lembrar a todos vocês que já nos seguem e aqueles que vão seguir a partir de agora que nós temos aqui no podcast 3 magníficos quadros. Quais são eles, doutora? O primeiro é Casados e Já Separados, onde nós falamos sobre temas relacionados ao direito de família, como pensão, partilha, divórcio, guarda. E o quadro Inventário Já, onde nós discutimos assuntos relacionados ao direito sucessório, em especial a partilha, ao formal de partilha, ao pagamento do ITCD, ao procedimento de inventário judicial, extrajudicial, ou muitas vezes o alvará judicial, quando não cabe, inventário. E o terceiro quadro é o quadro de hoje, que é Este Imóvel é Meu no Papel, onde nós falamos sobre diversos temas relacionados ao direito imobiliário e à regularização de imóveis. Due diligence, imóveis rurais, já falamos sobre vários desses assuntos, né, doutora? Sim, a gente sempre tenta trazer aqui o que a gente vive na realidade, né? Tanto dentro do direito de família, quanto do direito sucessório e do direito imobiliário. E hoje, doutora Camila, nós trouxemos um convidado especial. Ele que é especialista em práticas notariais e registrais, já trabalhou aí nos cartórios. Eu quero dar as boas-vindas ao nosso convidado, ao doutor Gabriel Albuquerque. Se apresente para a nossa audiência e seja bem-vindo. Prazer, doutora Camila. Prazer, doutora Ruth. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Gente, me chamo Gabriel Albuquerque. Atualmente sou consultor imobiliário, sou bacharel em Direito pelo Centro Universitário do Estado do Pará e sou pós-graduando pelo programa de pós-graduação da PUC Minas, em Direito Civil Aplicado. Doutor Gabriel, seja muito bem-vindo. Prazer nosso de estar aqui com o senhor e aprender, com o seu conhecimento. Muito obrigada por estar aqui. E agora, sem mais delongas, sem mais blá, 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 doutora Ruth, vamos às perguntas. Certo, então nós vamos começar perguntando aqui para o doutor Gabriel o que é o conceito de retificação, né? Quando é que eu preciso fazer a retificação e se a retificação está vinculada a algum princípio registral? Bem, já respondendo de trás para frente. A retificação diária está vinculada a um princípio basilar do direito notarial e registral, que é o princípio da especialidade objetiva. O que é que esse princípio ele vem trazer para a gente? Que a descrição do imóvel ela tem que estar perfeitamente descrita na matrícula. Da mesma forma como eu preciso que esse imóvel esteja descrito perfeitamente, então entra também a retificação diária. A retificação diária ela justamente vem adequar o imóvel à realidade matricial ou à realidade do terreno. Vice-versa, porque às vezes você medindo em loco, a área ela pode estar menor ou ela pode estar maior, e a matrícula pode também dizer vice-versa, ou ela pode estar menor na matrícula ou ela pode estar maior. Então a retificação diária ela vem justamente para adequar a realidade matricial à realidade fática do imóvel, para que não venha a ter nenhum tipo de subterfúgios, algo que possa prejudicar a compra e venda ou prejudicar qualquer pessoa que estiver envolvida no negócio jurídico. E, doutor, quais são os critérios e requisitos que eu preciso observar para requerer uma retificação diária? O primeiro é o princípio do bom senso. Por que o princípio do bom senso? Porque você não pode simplesmente chegar para o oficial registrador e dizer que a tua matrícula ela mede 1.000 metros quadrados e do nada você aparecer com mais de 1.000 metros quadrados. Gabriel, existe um limite para você aumentar ou diminuir a área? O Código de Normas não impõe limite, mas existe o bom senso. Caso o registrador ele perceba que você esteja utilizando desse meio extrajudicial para usucapir uma área para fugir de tributo, para fugir de qualquer outra forma de aquisição, o oficial ele pode pegar, autuar o teu procedimento, de forma justificada, ele pode cancelar a tua prenotação. E isso não impede que você ingresse no âmbito judicial para resolver a situação. Certo. E quem é legitimado para fazer esse requerimento, doutor? É um particular? Pode ser de ofício? É pago? Não é pago?
Esse procedimento, ele pode ser requerido por qualquer pessoa. O Código de Normas, ele não impõe, ele não coloca que só o proprietário possa requerer. Ele diz que qualquer pessoa interessada. Mas a corregedoria, com o tempo, ela veio mudando esses entendimentos. A corregedoria, a CGJ aqui do Estado do Pará. Então, ela vem trazendo hoje que os atos de registro, eles têm que ser promovidos, propriamente dito, pelos proprietários, enquanto que os atos de averbação, eles podem ser requeridos por qualquer pessoa. Só que, como eu disse para vocês, isso depende de registrador para registrador. Tem registrador que não entende dessa forma e tem registrador que entende dessa forma. Tá? E em Certo. relação, doutor, à área, nós temos retificação na área urbana e rural ou não? Temos os dois casos. A única diferença de uma para outra das peças que instruem o procedimento é que de uma eu preciso da outorga municipal e da outra eu não preciso da outorga, por exemplo, do INCRA. A lei não impõe, a lei não trouxe isso como requisito. Eu sei. E na retificação, eu preciso apresentar as peças técnicas, igual eu Precisa. preciso, por exemplo, num procedimento de uso capião? Precisa. As peças técnicas que você precisa apresentar. Memorial descritivo, de preferência georreferenciado. Lembrando que o georreferenciamento, ele é obrigatório tão somente para os imóveis rurais. Enquanto que para os imóveis urbanos, eu não tenho essa obrigatoriedade. Mas aconselha-se, de toda forma, que você apresente o memorial descritivo georreferenciado para o oficial, para que o oficial ele consiga fazer a especialização melhor desse teu imóvel na matrícula. O mais minuciosamente possível, né? Isso, descrevendo os azimuths, as coordenadas, tudo isso faz muita diferença. Hoje em dia, a maioria das serventias utiliza um programinha chamado Dimensor. O engenheiro ele faz a peça técnica no métrica, topo, e quando chega no cartório, o analista, o escrevente, o oficial, pega essas coordenadas e joga Põe na base de dados, né? joga justamente no Dimension, que é a base de dados. E lá no Dimension, quando você joga essa descrição, ele mostra certinho onde está o imóvel. E às vezes tem algumas descrições que chegam, que a gente coloca no Dimension, por exemplo, e que você vai ver não fecha a poligonal. Você vê, faz um triângulo, faz uma estrela, mas não fecha. Então, Eu sei. Por isso que é importante, né? Assim, a contratação também de uma equipe de engenharia qualificada. Isso. De preferência, eu digo até assim, que o engenheiro, ele é habilitado. Só que quando você contrata para fazer esse tipo de serviço, um engenheiro cartográfico, é um plus para você, porque o cara ele já sai dali adaptado, ele já sai da faculdade já pronto para fazer qualquer tipo de levantamento plano e altimétrico. E doutor, ainda falando sobre essa questão de documentação, eu preciso da autorização dos confrontantes para fazer esse requerimento? Você precisa sim apresentar a anuência desses confrontantes. Esses confrontantes eles precisam assinar na planta. Você precisa fazer a indicação da matrícula do imóvel, caso o imóvel esteja matrícula. E você também precisa indicar o CPF e o nome desse confrontante. Lembrando que, caso você precise de anuência, o confrontante que deve assinar na sua planta e no seu memorial descritivo, que o oficial vai exigir para você que ele assine, é somente daqueles que forem afetados pela retificação de área, ou seja, das divisas que forem retificadas. Por exemplo, você tem um imóvel retangular. Se aquele imóvel, o lado direito dele, tiver a medida divergente da realidade fática, e você quer adequar ele para essa realidade, adequar a matrícula para essa realidade, então é somente desse confrontante que você vai pegar a anuência. Entendi. E tem um detalhe muito importante. Diga. Caso você não consiga a anuência dele, ele não se manifestar ou não assinar o memorial, o oficial ele vai abrir o prazo para você solicitar para ele as intimações por editais. Então, essas intimações elas são encaminhadas, é feita a intimação por edital dele. Caso ele não se manifeste dentro do prazo de 15 dias, é tido como anuência tácita e prossegue com o E, procedimento. doutor Gabriel, isso aí é uma questão, assim, muitas vezes difícil, sabe por quê? Porque as pessoas, elas não têm muito conhecimento e acabam achando que a pessoa vai ficar com a área dela, né? Então, assim, é difícil essa fase, tanto no processo da uso capião, quanto na fase da retificação também. Isso, por falta de conhecimento, as pessoas acham exatamente isso, que você vai usurpar, que você vai pegar a terra dela, e na verdade não tem nada disso.
Na verdade, o que você quer da pessoa é tão somente a anuência para retificar a área do teu imóvel. Claro que se houver conflito de interesses, esse procedimento ele vai ter que ser remetido à vara de registros públicos para que o juiz decida e delibere Entendo. sobre a situação, caso haja conflito. Se não houver conflito, tiver tido a mediação ali na serventia, que hoje em dia o oficial de registro de imóveis ele pode fazer a mediação dentro do cartório. CNJ hoje, ele atribuiu isso para o oficial. Então, tendo essa audiência, entre aspas, de conciliação, havendo a conciliação, sendo feito o acordo, prossegue o feito e vai para o registro. Ah, E, legal. doutor, Para ainda averbação, falando, na verdade. Para averbação. e ainda falando dessa questão da assinatura também, né? E do litígio ou não, se for constatado que o meu imóvel está menor do que está na matrícula, eu consigo, por exemplo, falar sobre uma reintegração de posse, por exemplo? Se a área não for tão grande, como eu disse no início, se o princípio do bom senso estiver reinando e se essa área se essa diferença não for muito grande, você pode pedir a retificação de área, instruído daqueles documentos que a gente já falou, memorial descritivo, a planta, um ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, emitida por um engenheiro, por um profissional da área, e, em alguns casos, a outorga municipal. E existe um limite mínimo ou máximo para essa retificação? Não existe limite. O Código de Normas, lá no artigo 725 e os seguintes, ele vem trazendo justamente essa situação, que não há limite de mensuração ou de aumento ou diminuição de área. Você pode fazer o aumento ou a diminuição sem que haja esse critério, mas se o oficial entender, ele pode pegar de forma fundamentada, devolver a documentação para você e cancelar a sua prenotação, porque o Código de Normas ele autoriza o oficial a fazer isso. E, doutor, a partir de que metragem eu preciso fazer a retificação? Se a diferença for de 1 metro, por exemplo, eu já preciso fazer uma retificação no momento ali, por exemplo, eu preciso de um financiamento para comprar determinado imóvel, tá com uma diferença ali de 1 metro entre Isso a vai matrícula depender e a realidade. Isso depende da instituição financeira. Tem instituição financeira que vai fazer a medição em loco do teu imóvel e tem instituição que não vai fazer em loco. Entendi. Então, isso depende muito da instituição. Se a instituição te exigir que tu faças a retificação, você vai ter que fazer. Retifica É igual a e averbação de financia. obra, né, doutor? Muitas vezes você modifica o imóvel e na hora do financiamento aí constata que houve alteração ali. Aí você precisa fazer essa averbação, Precisa. né? Você precisa fazer essa averbação de especialização objetiva ou as retificações necessárias do registro. Porque o banco, ele está te entregando uma grana. Em troca disso, ele precisa de uma garantia perfeitamente especializada. Então, ele precisa ter segurança jurídica naquilo que ele está fazendo. Tá, e vamos agora, só saindo um pouco da ordem aqui, doutor, rapidinho, mas vamos falar do preço, né? Porque é o que dói no bolso. Certo. Como é esse procedimento? Onde que a gente paga? Quanto que isso custa, efetivamente? Olha, todos os emolumentos, eles estão dentro da tabela de emolumentos. Hoje, se cobra uma prenotação e um valor de uma averbação sem valor declarado, a depender também de outras averbações que possam surgir, de especialidade objetiva ou subjetiva. Mas, no entanto, hoje se cobra tão somente uma prenotação e uma averbação e o valor da certidão, que é opcional também, se você quiser. Pode ser feito exame cálculo ou só é por os atos de registro? Pode ser feito, sim, exame cálculo, e o prazo de exame cálculo, ele cai na regrinha de 15 dias, o Código de Normas, acho que é 802. Se eu não estiver enganado, acho que é 802 que fala sobre o prazo de exame cálculo. Excelente. Doutor, e os efeitos da prenotação? Eles duram até quando? Ele gera prioridade, não gera prioridade no registro de imóveis? Camila, por incrível que pareça, não gera prioridade. Não tem prioridade registral. Se amanhã ou depois entrar uma penhora no cartório, a mando do juiz, a penhora vai ser registrada na frente da tua averbação. Pena, né? Que pena, Realmente. que risco também. Não tem prioridade, não tem. O Código de Normas e a Lei 6.015 definiu que não teria prioridade. Artigo 725. Depois é só dar uma lida no 725 e seguintes do Código de Normas. Então, nessa situação, quando você ingressa com pedido da retificação diária e ingressa a penhora, a preferência é da penhora. O teu procedimento, ele vai ficar lá. Vai ficar lá até aguardando a finalização de tudo, tá bom? E lembrando que o ato, por ele ser um ato de averbação,
e a penhora ela ser um ato de constrição, não vai impedir que você faça a retificação da tua área. Vai ser feita a verbação normalmente. Entendi. Essa Com- parte é excelente. E Dependendo do lado Né? que você Dependendo do lado esteja, que né? você está. Isso. Qual é o seu cliente? É verdade. É o da retificação ou é o da penhora? E com relação aos efeitos da pré-notação, por se tratar de um procedimento, o oficial ele deve autuar esse procedimento, deve ser feita a autuação. Então, o artigo 205 da Lei de Registros Públicos, ele não se aplica a essa situação, porque é um procedimento. Você instrui ele com várias peças técnicas. Não é um título propriamente dito, por exemplo, como uma escritura pública, que você já leva pronta para fazer o registro. Nesse caso, você constrói, Tem uma instrução, né? tem uma instrução de todas as peças técnicas. Então, existem exigências, existem as publicações de editais, por exemplo, levam mais de 15 dias. Então, você precisa verificar tudo isso. Se caso te cobrarem uma prenotação, aí você pode questionar tudo isso. É possível você questionar, mas depende muito também do oficial. E pode ter o efeito da suspensão da prenotação? Pode, é justamente o que o Vitor Kimpel traz, né? O Vitor Kimpel ele não trabalha com prorrogação da prenotação, ele traz na doutrina dele justamente a questão da suspensão dos efeitos da prenotação. O prazo fica suspenso, quando cumpre a exigência, ele segue. Muitas vezes está ali, né, a certidão quase para vencer, aí tem essa possibilidade, Isso. né? Então, é preciso que o advogado ele tenha essa vivência, essa prática na advocacia extrajudicial, que aí ele vai fazer toda a diferença, com certeza, na prestação de serviço ao cliente dele. E conhecimento também, né, doutores? Porque à medida que o tempo vai passando, essas leis vão sendo atualizadas através de resoluções, até a própria doutrina vai se atualizando, né? Então, a importância do profissional que trabalha com isso, não só o advogado, está sempre se atualizando. Com né? certeza. Conhecimento é Isso. poder, né, doutor Com Gabriel? certeza. Com certeza. E, inclusive, a Lei 14.382, ela veio trazer esse avanço. Hoje em dia, a gente tem o SERP, que é a parte do Serviço de Registro Eletrônico, que já está vigente em todo o território nacional. Hoje em dia, você não precisa estar enfrentando filas absurdas no cartório. Você consegue dar entrada nessas peças técnicas, no registro de uma escritura, numa retificação, numa usucapião, tudo pelo SERP. Sim, com certeza. Assim, todo o sistema informatizado, tanto lá do RCPN quanto do registro de imóvel. Então, assim, na verdade, nós temos as serventias se adaptando a essa nova legislação, né? Com certeza. Então, eu digo que o registro hoje, ele não vem para burocratizar a vida de ninguém. Ele vem para trazer segurança jurídica, nada mais. Claro que existem sim os limites da qualificação registral que você pode conversar. Eu sempre tenho comigo, que eu acho que eu já até falei isso lá dentro da comissão, que antes do conflito tem que vir o diálogo. Então, se você, de repente, não concordar com a exigência do oficial, conversa com o oficial, explica as suas razões, faz de forma fundamentada. Se o oficial te pedir por escrito, faz um aditamento no teu requerimento e tenta convencê-lo daquela situação que, de repente, você não concorda. Que vai dar tudo certo. É Com verdade, certeza, eu já com tive certeza. algumas experiências que deram super certo. Inclusive, também. quero agradecer aqui ao doutor Gabriel, né, que deu assim uma super dica e eu coloquei ela em prática. E assim, esse feedback de estar com pessoas que entendem, podem nos auxiliar e assim, a gente pode entregar uma melhor prestação de serviço aos nossos clientes e assim, muitas vezes economizando muito dinheiro. Verdade. Com certeza, com certeza. É o princípio da economicidade sempre, né? A gente sempre tem que olhar o bem-estar do nosso cliente. Com certeza. Bom, doutores, o papo está muito bom. Mas, infelizmente, o nosso episódio está chegando ao fim, não é, doutora Poxa, Ruth? doutora Camila! Mas eu quero dizer aqui ao doutor Gabriel que ele é muito bem-vindo nesse podcast. Assim, esses temas de direito notarial e registral, que inclusive nós temos profissionais escasso no mercado, ele é sempre muito bem-vindo. Pode voltar aqui quantas vezes ele Com quiser. As portas, os microfones estarão sempre abertos ao senhor, viu, doutor? Doutora, Com muito obrigado. Quero agradecer a oportunidade. Que Deus abençoe e continuem com esse trabalho maravilhoso que vocês desenvolvem aqui. E eu tenho certeza que dará tudo certo. Que Deus abençoe vocês. Certo. Amém. Dá muito trabalho, mas é gratificante também, né, É doutora? verdade. Então, vamos aos avisos, doutora Ruth. No final de novembro, nós teremos, dia 17 e 18, aqui em Belém do Pará, um super evento com duas grandes figuras nacionais aí que tratam sobre planejamento sucessório. São eles, O doutor Conrado Paulino e o doutor Cristiano Chaves. sim,
figuraças mesmo, assim, pessoas que dominam essa área do direito sucessório e o planejamento também sucessório. Então, queremos desde já também convidar o senhor, viu, seu Gabriel, para se inscrever, para estar lá. Eu acho que eu devo ter sido a primeira inscrita aqui no estado do Pará. Vou estar lá com certeza, doutora. Então, muito obrigada por estarem conosco em mais esse episódio. E as nossas conexões, elas continuam todas nas nossas redes sociais, descritas aqui abaixo desse vídeo. Até mais, até o próximo mais. episódio.